Boa noite, Santarém. Boa noite, Rio Maior. Excelentíssimo Sr. Presidente do Partido, Professor Dr. André Ventura. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa Nacional, Dr. Jorge Galveias, Deputado Jorge Galveias. Excelentíssimo Sr. Presidente do Grupo Parlamentar, Sr. Deputado Pedro Pinto. Excelentíssimo Sr. Presidente da Distrital de Santarém, Sr. Engenheiro José Dotti. Em vós e nos vossos encargos, permitam-me saudar neste grandioso jantar-comício todos os presentes, desde o militante de mais base até à estrutura mais nacional, aos meus colegas deputados. Sintam-se todos muito bem-vindos hoje aqui no Distrito de Santarém, porque este distrito é um distrito fiel a André Ventura e fiel ao Chega. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado pelo vosso apoio inabalável e sempre presente neste partido e neste país. Hoje, meus companheiros e meus amigos, não é uma coisa que eu costumo fazer muitas vezes, vocês sabem, mas quero aproveitar a presença hoje aqui da minha mulher, que muitas vezes, por deveres de parentalidade, aliás, de maternidade, raramente nos pode acompanhar nestes eventos políticos. Quero-lhe agradecer publicamente o seu apoio nesta minha missão de servir Portugal. Muito obrigado. Permitam-me também fazer aqui, meus queridos amigos, uma referência ou algumas referências muito especiais. A primeira para a doutora Dina Ventura, mulher do nosso Presidente. A segunda para a doutora Fátima Escudeiro, mulher do nosso Presidente da Mesa Nacional. E a terceira para a doutora Sofia Moreira, mulher do nosso Presidente do Grupo Parlamentar. Estas, meus amigos, são as mulheres que ladeiam os nomes que comecei por protocolarmente saudar. E tomando nelas o exemplo da minha própria mulher, sei que elas tantas vezes são também... A elas são-lhes também muitas vezes pedidos sacrifícios pessoais, horas de solidão e momentos de solicitada sustentação. E, portanto, meus amigos, é nestas senhoras que eu quero cumprimentar e agradecer o eterno feminino hoje todo em vós aqui presentes. Cumprimento e agradeço... Cumprimento e agradeço todas as filhas, todas as irmãs, todas as primas, todas as esposas, todas as mulheres que estão aqui hoje, porque nunca nos podemos esquecer que as mulheres são o ponto central e essencial das nossas famílias. E é na família que um homem começa e é na família que um homem acaba. Obrigado, minhas senhoras, obrigado às mulheres, porque nos ajudam a ser família. Meus queridos amigos e meus queridos companheiros, hoje é dia de dizer 25 de novembro sempre, PREC nunca mais. É o dia de não deixarmos esquecer esta data, muito menos deixarmos que os historiadores marxistas reescrevam este acontecimento histórico que foi o 25 de novembro de 1975. Porque neste dia, há 48 anos, existiam dois lados. De um lado, aqueles que defendiam a liberdade e os outros que defendiam o totalitarismo. De um lado, aqueles que queriam uma lei constitucional redigida pela Assembleia Constituinte e do outro lado, os outros que queriam entregar esse poder às mãos dos extremistas. De um lado, aqueles que ansiavam por eleições democráticas e do outro lado, os que nos queriam impor um regime comunista. E meus queridos amigos e meus queridos companheiros, não se enganem, hoje também existem dois lados. Aqueles que de um lado querem defender a democracia e os outros que são antidemocráticos. Aqueles que defendem a vida, a família e a nação e os outros que impõem a relativização da inviolabilidade da vida humana, que impõem a ideologia de género às crianças e que impõem o globalismo como um jugo nacional para quem trabalha e para quem quer viver.
Mas, companheiros, estou certo que todos nós, aqui hoje, que estamos aqui reunidos neste magnífico jantar, somos mesmo aqueles que estamos do lado da liberdade. E o nosso encontro aqui e agora é para celebrar, para festejar a liberdade e a democracia. E estas duas razões, liberdade e democracia, que vivemos aqui hoje, são as mais justas e são aquelas que nos fazem felizes. Mas, companheiros, se fossem só estas duas razões que nos fizessem felizes aqui hoje, então também não serviria para muito. Pois com o tempo, com as gerações, estas razões desvanecem-se inexoravelmente. E o esquecimento acaba o que se passou naquele dia. Peço desculpa pela frieza das minhas palavras, mas é mesmo assim. Por isso estou certo que todos nós aqui dentro temos uma outra razão que nos faz também ser felizes. E essa razão é estarmos juntos ao nosso Presidente André Ventura. Essa é a razão que nos faz também mostrar aos adversários da liberdade que estamos aqui todos hoje dispostos a lutar com as nossas forças e até disponíveis a dar a nossa vida pela liberdade, derrotando todos aqueles que agora, no século XXI, são ainda intestinos adversários da liberdade e vorazes inimigos da democracia. Esses adversários têm um nome, esses inimigos têm um rosto. O rosto é o marxista e o nome é o Partido Socialista e as suas duas muletas da geringonça. Além desses, são também todos os outros que, independentemente da vontade dos portugueses, vêm dizer linhas vermelhas, cordões sanitários, os que dizem com Chega não, com Chega nunca. Pois para esses o povo português em 2024 será chamado duas vezes para exercer a democracia. E o que vai acontecer, e a quem amar a liberdade, só poderá dizer no fim, com o Chega sim, com o Chega sim, com o Chega sim. Digo-vos isto com uma profunda convicção de autarca, um autarca que ouve as pessoas. Digo-vos isto com a sensibilidade de um deputado que está no meio dos portugueses comuns, que é um português comum e que fala como um português comum. Digo-vos isto com a certeza de que há um povo inteiro farto deste sistema corrupto. Nós ouvimos isso na rua todos os dias. Há um povo inteiro que, pelo voto livre, universal e democrático, vai dizer que quer André Ventura no governo de Portugal. E porque será pelo voto que todos nós vamos dizer: os velhos e os doentes não são para eutanasiar, são para respeitar, são para cuidar, são para aliviar. Porque será com o voto que vamos dizer: os jardins e as ruas das nossas terras não são para ser invadidos com centenas de milhares de estrangeiros por ano. São para as nossas crianças brincarem e são para as nossas mulheres andarem em segurança. Porque será pelo voto que vamos dizer: o lugar dos políticos corruptos é mesmo na prisão. Não é para andarem a passear na Ericeira, nem para ocuparem as cadeiras ministeriais da governação do país. Companheiros, naquela manhã do 25 de novembro, um grupo de homens comuns, mas valentes, tiveram a coragem de sair dos quartéis e travar o PREC e o avanço do comunismo em Portugal. Assim, não permitiram que Portugal se transformasse num regime totalitário, onde todos aqueles que pensassem diferente teriam o seu destino fixado pela bitola marxista. E esse destino seria serem executados no campo pequeno, presos, exilados ou subjugados em campos de reeducação. E nós, companheiros, não podemos duvidar. Nós que estamos aqui hoje nesta sala, seríamos esses que em 75 e hoje em 2024 seremos vítimas dessa bitola marxista que nos quer executar no campo pequeno, que nos quer prender, que nos quer exilar e que nos quer subjugar, e por isso temos que dizer: chega! Chega de socialismo, chega de marxismo e viva Portugal! Portugal tem, Sr. Gomes Nazaré, tem uma
gratidão e uma penhora incobrável aos soldados e aos oficiais que fizeram o 25 de novembro. Assim, eu quero também aqui evocar solenemente os 2 militares que, do lado democrático, morreram naquele dia derramando o seu rubro sangue, em nome da nossa defesa e em nome da nossa pátria. Recordo com saudade o nome do Tenente José Coimbra e do Furriel Joaquim Pires, mortos no 25 de novembro de 1975. E em sua memória, volto a dizer aqui as palavras de ordem que o Regimento de Comandos gritava há 48 anos e que certamente estes 2 valorosos homens também gritavam. Nem Chile, nem Praga. Viva a democracia, viva Portugal. Nem Chile, nem Praga. Viva a democracia e viva Portugal. Estes são os verdadeiros heróis. Estes são os verdadeiros patriotas. Ao contrário do terrorista Otelo Saraiva de Carvalho e de Vasco Gonçalves e dos seus companheiros de armas, que trocaram a nossa bandeira das esquinas pela internacional e pela bandeira vermelha. Aqueles que trocaram o nosso hino pela internacional não merecem serem honrados, merecem a vergonha da história. Aqueles que trocaram a nossa milenar soberania pela vassalagem à União Soviética merecem a vergonha da história. Esses terroristas foram os responsáveis morais e materiais de milhares de mortos em consequência de uma descolonização criminosa que entregou os povos africanos às mãos dos movimentos comunistas e que obrigou milhares de portugueses a fugirem expoliados com uma mão à frente e uma mão atrás. Estes terroristas são os mesmos que nós vimos aqui ocuparem as terras ribatejanas e alentejanas com a reforma agrária, que roubaram os bancos, que puseram a mão nas seguradoras, em fábricas e em empresas de sucesso para entregar tudo às mãos de trabalhadores impreparados. Estes terroristas destruíram a nossa capacidade de produção nacional e condenaram perpetuamente o nosso desenvolvimento económico e o nosso futuro. Nesse ano de 75, o 25 de novembro salvou-nos do comunismo, mas não nos salvou do socialismo. Neste ano de 2023, falta completar, neste 25 de novembro, falta completar aquilo que este 25 de novembro quis fazer e nós temos essa missão. A nossa missão é colocar o socialismo no caixote de lixo da história de Portugal, como estão a fazer em toda a Europa e em todo o mundo. É essa a herança que nós recebemos desde 25 de novembro de 1975. E hoje, meus caros amigos, nós temos o socialismo, que é o costismo, responsável em Portugal por 4,6 milhões de pobres. O socialismo e o costismo é responsável hoje em Portugal por roubar 20 mil milhões de euros por ano em corrupção. É mais do que o PRR. O socialismo é responsável hoje em Portugal por sermos um país sem saúde, sem habitação, sem educação, sem justiça e sem segurança. Digam lá se isto não é uma vergonha de nação estarmos a ser governados por este tipo de gente corrupta e ainda por cima incompetente. E paradoxalmente, quando toda esta pobreza avança, o país regride, crescem os socráticos e os costistas, os donos disto tudo e os falcões do PS que ficam cada vez mais ricos e cada vez mais poderosos. Porque António Costa não se demitiu por responsabilidade do Ministério Público, nem por perseguição política, nem sequer por pressão do Sr. Presidente da República. António Costa demitiu-se só por uma coisa, porque foi apanhado e foi apanhado no seu próprio gabinete. E demitiu-se apenas para poder entrar no processo de vitimização, exatamente igual ao processo Marquês e ao processo Casa Pia, para tentar ludibriar os eleitores portugueses. António Costa demitiu-se porque, sendo também ele da corte do José Sócrates, não via nenhum problema no cofre da mãe cheio de notas, nem com o caso Freeport, nem com a sua vida de opulência em Paris.
Assim como Costa também não viu nenhum problema com a nomeação para si próprio do mesmo chefe de gabinete de Sócrates, o tal que gostava de pagar despesas e férias com fotocópias. Para António Costa não houve problema nenhum em nomear para seus ministros tantos que também foram ministros, secretários de Estado e chefes de gabinete do governo de Sócrates. Todos eles que a esta hora e a esta data ou são indiciados, ou são suspeitos, ou são mesmo arguidos em casos de corrupção. Hoje, para os candidatos costistas à liderança do PS, tanto o Pedro Nuno como o José Carneiro, também é normal que os marcadores de livros em São Bento sejam milhares de notas em euros e que vivem nos esquemas que trouxeram da sua JS. Por isso, meus caros, Pedro Nuno ou José Carneiro são farinha do mesmo saco. São saco de farinha de António Costa, que por sua vez veio do celeiro de José Sócrates. O costismo vai-se embora e não deixa saudades. Companheiros, é chegada a hora. É tempo de unirmos todos juntos os nossos esforços e lutar por Portugal. É tempo de seguir André Ventura, que com o nosso apoio, unidos à presidência do nosso partido, às suas estruturas, distrito a distrito, região autónoma a região autónoma, André Ventura vai ganhar as eleições e vai ser eleito Primeiro-Ministro de Portugal. Para que, de uma vez por todas, companheiros, de uma vez por todas, no governo da nação, imperem Deus, pátria, família e trabalho. Viva o Chega! Viva Portugal! Viva André Ventura! Viva Portugal! Chega! Chega! Chega!